Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Boa noite também aos que vão nos assistir pelo YouTube. É um prazer enorme estarmos aqui na casa do Senhor, como está aí no slide. Hoje é um culto voltado para a área missionária. De fato, cada um de nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, tivemos a nossa salvação pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, somos missionários. Eu peguei aqui uma curiosidade sobre a Bíblia, vou passar aqui os irmãos. Olha só, irmãos, 7 Bíblias são impressas por minuto. Média de 7 milhões por ano, perto de chegar a 200 milhões de edições impressas, das 157 sociedades bíblicas no mundo. E a brasileira é recordista em impressão. Amém? Você vê que é muito, eu acredito, não sei dos outros livros, mais vendidos quanto vende. Mas veja bem que é um bom número, um excelente número. 7 por minuto são vendidas, compradas. Então, é o melhor livro, é um manual para nossas vidas. E como batista regular, é a nossa vida de regra e prática. Então, se eu sou batista regular, não posso dizer que não. Tenho que viver uma Bíblia se diz. Amém? Vamos dar sequência em torno do hino 443. Fiquemos em pé, irmãos. Aleluia,
Hoje pela manhã, né, na classe de jovens, estamos estudando sobre missões. Pelo relatório que o irmão Morel passou, estão bem cônscios de como que funciona missões. De Jerusalém, ele fez a sua explantação, ou se não, uma belíssima explantação, não é quem está transmitindo, mas o que eles estão estudando e a convicção que tem do que tem aprendido aqui está valendo. Amém? Vamos agora ler o Salmo 125. E o título é Fé Inabalável. Diz assim o Salmo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Um versículo segundo, pode orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um momento que estamos reunidos no teu tempo para glorificar e honrar teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, por ter nos protegido, por ter nos dado a liberdade de proclamar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados irmãos, o resultado da igreja às vezes não é colhido naquele exato momento. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem estado conosco, porque tem nos protegido, tem nos curado da enfermidade e nos dado força para falar do Evangelho. E todos nós aqui cremos numa só coisa: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme. Então, ela vale muito para nós essa palavra. Vamos agora, irmãos, mais uma vez entoar o hino 439, o cantor com oração pela pátria. Mais uma vez, conclamo ficar em pé para soltar bem a voz. Eu
Vamos já cantar, pode sentar um minutinho. Nós vamos agora nos ter um tempo de cânticos, e nesse momento também nós vamos ter uma oferta, pode acontecer pela manhã, uma oferta de amor que vai ser encaminhada por missionário Paulo Naquiri. O campo de missões dele é o Aligui. Então ele está fazendo uma construção e nós vamos mandar essa singela oferta, mas eu tenho certeza que, como Deus multiplica, vai se ajudar e autorizar lá para eles, tá bom? Então os amados irmãos que trouxeram, está ali o gasofilácio, a gente não vai tirar de lá, mas os irmãos podem sempre fazer essas ofertas. Mais uma vez, agora que convido os amados para ficarem em pé, nós vamos cantar os corinhos. Agora sim, porque eu tinha passado, foi lá.
aqueles que ainda vão cooperar com a obra de missões. O Senhor retribua cada um conforme a tua soberana vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sem vaidade, até porque eu não canto, né? A igreja canta, mas a igreja já não sempre cantou bem. Mas alguns coros como esse, ela sempre cantou muito, muito bem. Certo, França? Verdade? Glória a Deus. Então, lá os irmãos foi recolhida a oferta, depois nós vamos fazer a contagem. O pastor Paulo vai passar assim para o pastor missionário Paulo Anaquim. Agora chegamos à hora da mensagem, com a mesma atenção, mesma reverência, para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, igreja, boa noite. Boa noite. Queremos agradecer a Deus por mais um domingo que podemos nos reunir na casa do Senhor. Temos a plena liberdade de cultuar esse Deus maravilhoso, Ele que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nem todas as igrejas hoje no mundo têm a liberdade como nós, aonde as perseguições religiosas elas ainda continuam matando as lideranças da igreja, os irmãos que querem cultuar a Deus, e muitas vidas estão sendo ainda ceifadas. Talvez não é do nosso conhecimento, mas fazer missões em países onde o Evangelho não é permitido correr um risco de vida. Só voltando um pouco atrás, de repente pode ter acontecido, né? Que algum irmão trouxe a oferta e você se esqueceu de trazer a oferta em espécie, mas você pode fazer um Pix. Faça o Pix, nós temos ali atrás do QR Code, e aí você pode passar o comprovante para o irmão Wallace e você pode informá-lo que é destinado ao missionário Paulo Anaquim. Certo? Então, irmãos, nosso culto voltado para missões, eu vou nesta noite abordar esse assunto sobre passa a Macedônia e ajuda-nos, baseado nesse texto de Atos, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Paulo leva consigo a Timóteo.
chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbítero de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia, aumentavam em número. A visão entrou e, percorrendo a região Frígio-Gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceu a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez, na dependência e na direção do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão, na interpretação da Tua santa e bendita palavra. Abençoe os irmãos que puderam chegar à Tua casa hoje para Te louvar, para agradecer o Seu nome com as Suas vozes. E agora, meu Pai, o desafio que temos de continuar a obra missionária que foi iniciada pela Igreja Primitiva. E hoje a Igreja do século XXI está dando continuidade. Abençoe todos os missionários que estão nos 4 cantos deste mundo. Abençoe a Igreja perseguida, livra ela dos malfeitores, livra ela dos assassinos, dos perseguidores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele agora está na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele antes de se converter a Deus, ele era um perseguidor da igreja. E quando o Senhor o chamou para anunciar o Evangelho, Paulo, ele cumpriu a sua missão. A missão de Paulo agora, irmãos, era levar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Era de fato e de verdade, irmãos, fazer valer o livro com a leitura de Atos capítulo 1
e o versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor usou de uma forma poderosamente, irmãos, aquele que perseguia a igreja. Ele passou a ser perseguido. De perseguidor, Paulo agora vai ser, meus amados irmãos, o instrumento nas mãos de Deus. E não existe, depois do Senhor, um outro missionário que se sobressai nas Escrituras Sagradas, além de Paulo. Teve outros que viajaram com Paulo na sua companhia, como Timóteo. Era um jovem crente e ele dava um bom testemunho. E Paulo achou conveniente levar Timóteo para essa segunda viagem missionária na sua companhia. Realmente, irmãos, quando temos algumas viagens que elas são programadas, a gente sempre leva o irmão, convida o irmão: irmão, você pode ir com a gente na viagem, porque você pode ser útil em alguma área nessa viagem, porque a intenção, irmãos, das viagens que nós vamos fazer, estamos fazendo, visitando as congregações, não é viagem para passeio, não é viagem para fazer turismo, mas a viagem, irmãos, ela tem um propósito e um fim final, que é ajudar os irmãos, que é levar a palavra de Deus para os irmãos, que é pregar o Evangelho para os perdidos, fortalecer os irmãos na fé, aqueles que estão enfraquecidos, fracos na fé. Então, esses são os nossos objetivos que temos em mente. Então, essas viagens que Paulo fez, meus amados irmãos, ele passou por momentos difíceis, momentos às vezes de morte, perigos, muitas das vezes, pessoas que não queriam a sua presença naquela região, e sempre Paulo e Deus dava uma maneira de escape para ele fugir das artimanhas dos homens, das astúcias dos homens, que lhe queriam, muitas das vezes, tirar a sua própria vida. E Deus, meus amados irmãos, nessa segunda viagem missionária, Paulo, ele leva Timóteo consigo. E ele tinha que passar por muitos lugares, muitas regiões. E diz que a igreja, ela estava aumentando o número de pessoas que estavam sendo alcançadas pelo Evangelho na segunda viagem missionária. Deus, meus amados irmãos, ele pode usar qualquer um de nós para a sua obra. E Paulo, ele percorria todas essas regiões ali na Ásia, que era um local estratégico para ele anunciar a palavra de Deus. E por algum motivo, Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo para continuar naquela região. E Paulo, em um dado momento da sua vida, ele adormeceu. E quando Paulo está dormindo, lhe sobreveio então uma visão. E nessa visão,
um varão macedônio, da Macedônia, como os irmãos podem ver aí no mapa, ele disse, né, em pé, e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali na Macedônia, irmãos, existiam muitos lugares. Macedônia estava no centro. E Paulo tinha muito trabalho para fazer naquela região. Esse varão macedônio, irmãos, ele está rogando, ele está clamando, ele está pedindo socorro, ajuda-nos. Tem mais pessoas naquelas regiões que precisam ouvir o Evangelho. Paulo, vai lá, Paulo, anunciar o Evangelho para eles. Eles estão perdidos. Eles precisam ouvir urgentemente o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? São as boas novas de salvação. São as boas notícias. É alguém que vai escutar sobre a salvação de Jesus Cristo. E o propósito final, irmãos, era exatamente esse. E o fim era esse. Paulo, ele tinha que anunciar o Evangelho. Depois que Paulo recebeu, meus amados irmãos, a presença desse varão da Macedônia, e nessa visão que sobreveio sobre ele, diz aí no versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então esse fato, ele acontece com Paulo. Naquele tempo, irmãos, as visões, elas aconteciam com aqueles a quem Deus estava usando de uma forma específica para que Paulo alcançasse mais pessoas. As visões era natural que acontecesse naquela época. Hoje, meus amados irmãos, nós não temos mais esse fato acontecendo no nosso meio. De que forma então Deus fala com a sua igreja? Deus fala, irmãos, com a igreja hoje, não através de visões, não através de sonhos, não através de revelações, ou de uma outra coisa misteriosa. Mas Deus, irmãos, Ele nos fala através da Sua palavra. Deus, Ele nos fala através dos seus pregadores, daqueles que são enviados para desafiar a igreja a anunciar o Evangelho. Pode ser um missionário, pode ser um pastor, pode ser um irmão em Cristo, pode ser um evangelista, alguém que realmente possa despertar no seio da igreja, no meio da igreja, levantar um Paulo, uma Paula, para anunciar o Evangelho. Isso, meus amados irmãos, vai depender da atuação do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos individualmente. Fazer missões, irmãos, nós podemos fazer missões de várias formas. Podemos fazer missões individualmente, podemos fazer missões coletivamente ou duplamente, podemos fazer missões a 3,
podemos fazer missões em um grupo de irmãos que planejam alcançar um número de pessoas em uma região distante, em uma região remota. E aqui no Amazonas, irmão, sabe que o campo, ele é imenso, né? O campo, ele é vasto. Eu imagino, irmãos, que se a igreja Shalom tivesse condições para a gente fazer uma viagem missionária, e Deus nos desse condições de termos um barco, né, bem equipados, irmãos preparados para fazer uma viagem no Rio Madeira, no Baixo Amazonas, no Alto Amazonas, no Rio Purus. Eu acredito que a gente iria fazer esse trabalho. Trabalho de 15 dias, por exemplo, 2 semanas, uma semana de viagem, descendo o rio, subindo o rio. Quantos dos irmãos, eu penso que iriam se levantar? Será que você estaria disposto? Talvez nas suas férias, né? Eu vou ficar de férias, mas eu vou fazer uma viagem missionária. Eu vou trocar as minhas férias, que seria para o meu descanso, para o meu lazer, para a minha família. Eu vou abrir mão. Eu vou saber o que eu vou fazer. Eu vou levar a minha família para a obra. Eu vou buscar Deus em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai acrescentar. Depois eu tiro um tempo com a minha família. Depois eu tiro um tempo de lazer. Eu tiro um tempo de descanso. Que ninguém é de fé, né, irmãos? Mas deixa eu priorizar logo a obra de Deus. Então, irmãos, a gente fica imaginando que Paulo, nessas 3 viagens missionárias, ele não tinha condições financeiras. Mas nós sabemos, né, irmãos, pelas igrejas que se associaram com Paulo, foram elas que mantiveram o missionário lá no campo. Em alguns momentos, Paulo ele teve que trabalhar também para se manter no ministério. Paulo ele era um fazedor de tendas e dali também ele tirava o sustento para ele e para o próprio ministério. Mas quantas igrejas têm realmente se associado com os missionários, têm ajudado os missionários, têm se enganjado nesta obra, não somente, irmãos, em oração, mas também na contribuição. Porque a obra de missões, irmãos, ela é sustentada pelos irmãos, pelas igrejas. Temos falado aqui que nós não dependemos do Estado, não dependemos do governo, seja qual for a esfera, né, federal, municipal, estadual. A igreja não depende desses recursos, desses órgãos aí, mas simplesmente dos irmãos. E somos nós, irmãos, que devemos ajudar, de alguma forma, os missionários. O pouco que você tem, ou o pouco que você pode ofertar, lá na frente, irmãos, se um contribui, o outro contribui, o outro contribui, quando juntar, irmãos, um número, o valor vai ser significativo para o missionário. Não importa o valor, o que importa é a forma como você está ajudando o missionário. Deus ama quem dá ou quem oferta de coração, não com tristeza ou por necessidade. Nós damos, irmãos, nós ofertamos
porque nós sabemos que o missionário, a missionária depende daquela oferta. E nós podemos ajudar. Eu não posso ir ao campo do missionário. Eu posso orar por ele. Eu posso ofertar ao missionário. Mas se de repente abrir uma porta para mim ir no campo do missionário, e eu tenho condições de ir, Deus me deu essa condição para ir, eu vou lá. É preciso levar a família? Eu vou levar a família. Se tem uma viagem missionária que pode ser programada ali pela Missão Paulo de Tarso, ou por um grupo de irmãos, e você tem interesse em ajudar, irmãos, vamos ajudar. Pastor, eu vou passar uma semana fora, eu vou fazer missões com os irmãos. Já me programei, já tenho recurso. O que eu vou dizer para esse irmão, para essa irmã? Irmão, vá. Nós estaremos orando por essa missão. Eu sei que se Deus tocar naquele coração que está lá no meio da mata, o ribeirinho que está lá no meio do mar, aonde não tem energia, mas ele está sedento pela palavra de Deus. Temos aqui no Amazonas, acho que mais de 60 municípios. Imagine, irmãos, 60 lugares, quantos habitantes existem nesses 60 municípios? Fora os locais que nós chamamos as comunidades, que ficam isoladas na beira do rio, mas que fazem parte daquele município. E geralmente os ribeirinhos, eles vivem em lugares isolados. Eles só vão no município, muitas das vezes, ou para vender aquilo que eles produzem, ou para receber uma pensão, uma aposentadoria, e eles voltam, irmãos, novamente para aquela moradia isolada de todos e de tudo, mas eles, irmãos, quando alguém chega lá, e diz, eu vim trazer o Evangelho, eu vim falar de Cristo. Muitos, eles são recebidos de bom grado. Aqueles que não querem, aí já é responsabilidade deles. Mas a igreja, irmãos, ela precisa cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E esse ide, irmãos, ele é vasto, ele é imenso. Esse ide vai alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e até chegar aos confins do mundo. Será que nós vamos chegar, irmãos, até os confins do mundo? Será que a igreja já chegou até os confins do mundo? Eu acredito que ainda não. Os confins do mundo, irmãos, podem estar aqui no Amazonas. Às vezes a gente pensa que é lá no Japão. Para os japoneses, crentes, para aqueles que moram na Europa, para eles, o fim do mundo pode estar aqui no Amazonas. Assim como a gente pensa que o fim do mundo está lá, mas o fim do mundo pode estar aqui. Em uma certa comunidade isolada, em um certo povo indígena, comunidade indígena, que ainda não ouviu o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a vida daquelas pessoas que ali residem. Estão perdidos, sem Deus. E esse varão macedônio fala para Paulo, em uma visão. Aquilo, irmãos, era de uma forma isolada.
Paulo trabalhava na dependência do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo, nessa visão que ele tem ao adormecer, ao estar dormindo. E Paulo então se desperta. E esse varão diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, tem muita gente que está clamando, que nem esse varão macedônio clamou. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Quem vai pregar a palavra de Deus, irmãos? A pregação, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como pregarão se não forem enviados? Alguém tem que ir. E como é que eles vão ouvir? Se a gente for. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então somos nós, a igreja, são os missionários, aonde eles fazem parte de uma agência missionária, e eles estão indo. Se não podemos ir, irmãos, então vamos orar, vamos contribuir, vamos ajudá-los de alguma forma. Mas se de repente lhe abrir uma porta oportuna para você fazer uma viagem missionária, vá, se planeje, ajude, para que mais pessoas possam realmente ouvir a palavra de Deus. Paulo, meus amados irmãos, ele foi chamado para anunciar o Evangelho. E diz aí no versículo 10 que lemos, vamos reler novamente, diz assim: assim que teve a visão, imediatamente. Então aqui, irmãos, a urgência de fazer missões, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Precisamos, irmãos, imediatamente, de urgência para fazer missões. Precisamos nos dispor, disposição para fazer missões. E precisamos fazer missões, irmãos, o quanto antes. Não deixar para depois, não deixar para amanhã, mas o hoje. Eu posso fazer missões em qualquer lugar. Eu posso fazer missões em qualquer lugar. Eu posso fazer missões na minha casa, para os meus, algum parente. Provavelmente nós temos parentes na nossa parentela, são muitos, né? Você tem talvez um tio, uma tia, um primo, uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, um avô, uma avó, um pai ou uma mãe, um vizinho muito próximo de você, que ainda precisa ouvir o Evangelho. E somos nós, irmãos, que devemos falar. Nós não vamos esperar, eu vou esperar pelo pastor, para ele vir aqui em casa, para falar para os meus. Não, fale você. Você não tem o Espírito Santo? Então fale, não te cales. Deus nos deu a boca, irmãos, para a gente falar. Nos deu a língua para falarmos. Se nós falamos de tanta coisa, por que não falarmos, irmãos, do Evangelho para as pessoas? Senhor, me dê coragem, me dê a intrepidez, tira a vergonha, tira a timidez e me ajuda a falar da tua palavra para as pessoas. Paulo, ele leva em sua companhia Timóteo.
E Paulo agora, irmãos, ele desce para Filipos e ele vai se encontrar com Lídia. Veja aí, ainda no decorrer da história, em Atos capítulo 16, agora no versículo 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Salmatrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia nesta cidade. Permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Era um lugar de oração onde essas mulheres, elas haviam reunido, e isso era no sábado. Versículo 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja, meus amados irmãos, que Deus, através desse varão macedônio, vai levar Paulo para Filipos. Paulo já agora, irmãos, ele já se encontra na Europa, ele não está mais na Ásia. E segundo a história diz que Lídia foi a primeira pessoa a se converter ali na Europa. E diz que através dela o Evangelho, irmãos, ele se espalhou até os nossos dias atuais. Se espalhou. O Espírito Santo estava dirigindo Paulo para aquela região. Paulo não vai mais para a Ásia, não vai mais para Troade. Agora tu vai para Filipos, tu vai levar o Evangelho para a Europa. Irmãos, através dessa visão, o Evangelho vai se espalhar na Europa, naquela cidade, naqueles lugarejos ali, vilas, né? E muitas pessoas vão se converter. E segundo a história, fala que a primeira convertida dela da Europa começa aqui, com Lídia, através dessa segunda viagem missionária. Aí eu fiquei me perguntando, e hoje, quantas Lídia convertida tem na Europa? Irmãos, aos milhares, muitas pessoas, muitas igrejas estão firmadas hoje na palavra de Deus. Muitas agências missionárias, muitos missionários, muitos pastores estão lá na Europa levando o Evangelho já a outros lugares, mais distantes, mais remotos, mais difíceis. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, devemos passar a nossa Macedônia e ir muito além. E muito além. E Deus, irmãos, Ele pode usar qualquer pessoa. Precisamos estar na direção de Deus, na vontade de Deus. Paulo, ele tinha um plano, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para essas outras regiões.
Paulo, agora você vai pregar lá onde está essa mulher em Lídia, onde tem um lugar de oração. E essas pessoas ali, elas vão ouvir o Evangelho. E muitos ali vão se converter. E eu creio que eles se converteram. Mais pessoas, irmãos, passaram a ouvir o Evangelho naquela região. E a história, irmãos, ela não termina aqui, ela continua. Paulo ele vai ser perseguido, Paulo ele vai curar uma jovem adivinhadora. Logo no versículo seguinte, no versículo 16, fala que essa jovem adivinhadora, ela dava lucro para os seus senhores. Paulo agora vai se deparar com uma situação bastante desafiadora para ele. Mas Paulo, irmãos, ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo. Ele sempre continuou fazendo o trabalho de Deus. Como ele passou por diversos momentos difíceis, Deus levava ele para lugares que ele pensava muitas das vezes que ele iria morrer. Paulo depois, ainda nesse versículo 14, Paulo e Silas, eles vão ser presos e açoitados. E mesmo aqui, irmãos, naquela prisão, Paulo vai levar o Evangelho. Mesmo nos lugares difíceis, onde a perseguição acontece ali, naquele local, Paulo leva o Evangelho para o carcereiro. Ele que pensava em se suicidar. E Paulo disse para ele: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E esse carcereiro e todos os da sua casa ali depois eles ouviram o Evangelho. Paulo pregou a palavra de Deus e diz que ele e os da sua casa creram, receberam, irmãos, a palavra de Deus. E depois, terminando aí o capítulo 16, Paulo e Silas, depois de receberem os açoites, eles foram soltos da prisão. Deus vai libertar, irmãos, os seus da perseguição. Portanto, meus amados, passemos a Macedônia e vamos anunciar o Evangelho. A Macedônia hoje, irmãos, pode ser a nossa casa. Passemos a nossa casa. Vamos alcançar o nosso vizinho, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho à esquerda, o vizinho à direita. Vamos passar o nosso vizinho. Vamos alcançar os nossos amigos no trabalho, na escola, na faculdade. Passemos, irmãos, essa Macedônia e sempre passando e passando, vamos encontrar mais pessoas. Portanto, irmãos, fale da palavra de Deus. Não espere por ninguém. Não espere você dormir e ter essa mesma visão que Paulo teve. Foi algo, irmãos, isolado. Nós acreditamos que hoje Deus ele nos fala pela sua palavra e não por visões, sonhos ou revelações. Cremos que a palavra de Deus, irmãos, ela está completa. E se Deus vai nos falar, Ele nos fala através de uma pregação, através da leitura, através da oração. Que Deus nos desperte para continuar fazendo missões. Passemos a Macedônia e ajudemos aqueles que precisam ouvir o Evangelho da salvação e da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pelo culto de missões,
Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os missionários, todos os irmãos que podem fazer missões na sua casa, no trabalho, na escola, aonde a luz estiver, meu Pai, possamos falar de Cristo. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos em YouTube.